Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Nilton, professor de História, e hoje nós vamos dar início à nossa aula trabalhando os primeiros povoadores da Terra. Esta aula para turmas do 6º ano, e então vamos começar discutindo a respeito da origem e do desenvolvimento do homem, do ser humano de um modo geral. Então nós temos principalmente duas teorias que são abordadas a respeito da origem do homem. A primeira trata do criacionismo, onde se discute a questão religiosa, onde, de acordo com cada religião, com cada crença, de acordo com cada cultura e sociedade, vão buscar maneiras e formas de explicar a origem do homem. Mas, para a história, o que nos interessa é compreendermos como a ciência, como a história, as ciências humanas, sociais, de um modo geral, busca entender a origem do homem. Então, para isso, nós temos a chamada teoria evolucionista, que vem discutindo o ponto de vista científico de acordo com a ciência. E essa teoria, desenvolvida pelo naturalista inglês Charles Darwin, em sua principal obra A Origem das Espécies, ele desenvolveu a chamada teoria da seleção natural, onde, observando em seus estudos não apenas o desenvolvimento do homem, como também o desenvolvimento de toda e qualquer forma de vida que existe no planeta, ele chegou à conclusão de que nós somos resultado de um processo evolutivo, aonde essa evolução ela passa por uma série de diversas etapas até chegarmos ao que nós somos hoje, ao que as diversas espécies de seres vivos e incluindo nessas espécies a espécie humana Homo sapiens, a qual nós pertencemos. Então Charles Darwin ele foi o pioneiro, ainda lá no século XIX, ao desenvolver a teoria da chamada seleção natural. Então, baseado na teoria de Charles Darwin, a evolução humana ela se dá aí por cerca de 3,5 milhões de anos. Então, nós podemos observar aqui que o desenvolvimento da espécie humana ela não se dá de forma imediata. Ela é um processo que foi percorrido. Então, a evolução humana ela passa por diversas espécies até chegarmos à chamada espécie Homo sapiens ou Homo sapiens sapiens, que é justamente a espécie a qual nós pertencemos hoje. Então, de acordo com esses estudos arqueológicos, também podemos observar que a primeira espécie humana a se desenvolver foi a chamada Australopiteco, datada aí de cerca de 3,5 milhões de anos. Após o desenvolvimento do Australopithecus, surge o Homo habilis, e este nome se dá em virtude principalmente ao desenvolvimento de novas habilidades e capacidades, principalmente na capacidade de criar e desenvolver tecnologias. Por que tecnologias? Tecnologias não se refere somente ao meio tecnológico que nós conhecemos hoje, porque desde uma simples ferramenta rudimentar de pedra ou qualquer outro artefato que foi utilizado pelo homem pré-histórico para trazer para si alguma forma de benefício, isso já pode ser sim considerado uma tecnologia. Então, a partir desse momento em que esse homem ele ganha novas habilidades, ele está contribuindo cada vez mais para o seu processo de desenvolvimento e evolução. Após o Homo habilis, temos também o Homo erectus. Esse nome se deve ao fato da posição ereta que ele adquire em seu processo de desenvolvimento e evolução. E somado também às suas habilidades que ele vai aperfeiçoando e adquirindo a partir desse processo. O surgimento da espécie Homo erectus se dá aí por volta de 2 milhões de anos. E também, após
o Homo erectus, tem o surgimento do Homo de neanderthalensis, que se dá por volta de 2,5 milhões de anos atrás. E, finalmente, o Homo sapiens. Na verdade, essas espécies humanas, de acordo com alguns estudiosos, elas coexistiam em algum momento desse processo evolutivo. O que nós temos é que o Homo sapiens que nós somos hoje, nós somos o resultado de todas esse processo de evolução. Então, tivemos várias espécies humanas que se desenvolveram no decorrer dessa cadeia evolutiva da humanidade, até que chegamos ao chamado Homo sapiens, que é a nossa espécie atual. Então, o que é que nós podemos concluir a respeito disso? Que o Homo sapiens, ele é, na verdade, o aperfeiçoamento do conjunto dessa evolução. Então, algumas espécies, elas coexistiram simultaneamente, mas não conseguiram adaptar-se ou sobreviver dentro desse processo evolutivo, visto que Charles Darwin vai justamente fundamentar a sua teoria, a sua ideia, no processo da chamada seleção natural das espécies, porque quem sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim aquele que melhor se adapta ao meio. Então, o ser humano, em seu processo de evolução, ele vai estar passando por constantes desafios de sobrevivência dentro do meio no qual ele está inserido, certo? Então, a partir do momento em que o homem ou as diversas espécies, Homo ou hominídeos, vão justamente se adaptando ao meio, alguns vão sendo extintos por falta dessa adaptação e outros vão progredindo dentro desse processo evolutivo, até chegarmos ao resultado que nós somos hoje, o chamado Homo sapiens, ou Homo sapiens sapiens, que significa, basicamente, o homem que sabe ou que sabe, ou seja, que ele tem consciência da sua própria existência, ele tem a capacidade de reflexão acerca de si e do meio do qual ele está inserido. Então, para a história, para a arqueologia, para as ciências humanas sociais como um todo, é importante entender também o modo de vida desses primeiros seres humanos. Então, visto que o ser humano é um resultado desse processo evolutivo, também aquilo que o homem começa a fazer, começa a praticar e produzir, também é consequência, resultado dessa evolução. Nós já estudamos em aulas anteriores, os períodos históricos, os grandes períodos, principalmente aquilo que está subdividido entre aquilo que é pré-história e o que é história. Aqui nós vamos focar no grande período chamado da pré-história. E esse período ele é subdividido em 3 períodos: o Paleolítico, o Neolítico e Idade dos Metais. Nesse primeiro momento, que é o chamado Paleolítico, nós vamos encontrar um homem primitivo, um homem pré-histórico, com algumas características do seu modo de vida. E isso também vai determinar o seu modo de desenvolvimento. E nós vamos poder observar isso mais adiante. Então, a princípio, este homem do Paleolítico, ele era nômade, Ou seja, vivia em pequenos grupos, em pequenos agrupamentos, e que não possuía moradia fixa. Por quê? Eles eram muito dependentes dos recursos que a natureza oferecia. Então, à medida em que esses recursos iam se esgotando em determinada região, eles tendiam a migrar para outra para buscar garantir a sua própria alimentação, a sua própria sobrevivência. Chama-se esse período também de Paleolítico em virtude, principalmente, ao desenvolvimento dos primeiros recursos tecnológicos primitivos e artefatos. Paleo quer dizer velho, o antigo, e lítico quer dizer pedra, ou que também é conhecido como idade da pedra lascada. Por quê? Os primeiros artefatos que eram produzidos por esse homem do Paleolítico, ou que eles utilizavam, eram
extremamente rudimentares, muito simples. Basicamente, lascas de pedras ou mesmo madeiras ou ainda ossos, fragmentos de ossos. Então, essas ferramentas, da forma como eles se utilizavam, isso também determina o seu desenvolvimento, não só apenas evolutivo, como também o seu desenvolvimento tecnológico. Eles eram basicamente caçadores e coletores, ou seja, nômades, caçadores e coletores, porque a sua principal forma de sobrevivência e de alimentação dependia basicamente da caça e da coleta. A caça de pequenos animais e da coleta de frutos, raízes ou basicamente tudo aquilo que pudesse servir de subsistência de si próprio e do grupo ou dos pequenos grupos que lá viviam neste período. Os abrigos eram também basicamente abrigos naturais, ou seja, eles viviam em cavernas, né, principalmente, ou em troncos de árvores ocos, ou basicamente, muito raramente, poucos vestígios é encontrado pela arqueologia de construções, mas algumas construções que eram feitas basicamente de madeiras, gravetos, palhas, couros e peles, então isso com o passar do tempo não conseguiu resistir. Então basicamente era este o tipo e o modo de vida dos primeiros humanos do Paleolítico. Vocês podem observar instrumentos do Paleolítico, onde nós encontramos aqui basicamente raspadores ou lâminas, que poderíamos chamar hoje de facas, Isso seria a forma primitiva das primeiras facas ou lâminas, que serviu basicamente para cortar, em especial, pele de animais ou carne dos animais quando eles estavam se alimentando, ou alguma outra forma de alimento, até mesmo frutos um pouco mais resistentes, que se fazia necessário a utilização dessas ferramentas. Então, após o Paleolítico, nós entramos em uma nova fase do desenvolvimento da espécie humana, que é conhecida, chamada de Neolítico, ou também Idade da Pedra Polida. Neo quer dizer novo, lítico também se refere à pedra. Por que Neolítico novo? Porque podemos observar a forma da utilização dessas ferramentas. Então, esses períodos, eles são marcados, são assim identificados de acordo com o processo do desenvolvimento, não só evolutivo, como biologicamente falando, como também do desenvolvimento tecnológico desses seres humanos. Então, nós podemos observar o período neolítico, ele se dá aí por cerca de 10.000 a.C. e é marcado pelo desenvolvimento de ferramentas mais aperfeiçoadas, ainda assim se utilizando bastante recursos oferecidos pela natureza, como a pedra, mas agora nós podemos observar que já existe uma composição, não é apenas uma simples lasca de pedra, já são pedras que são preparadas, já existe uma intencionalidade na elaboração e na preparação dessas ferramentas. Além também da composição, não só de pedras, como também com madeiras. Nós temos aí machadinhas, que serviam justamente não só apenas para a caça, como também servia como forma de defesa. Defesa de ataques também de outros grupos humanos, como também de defesa de ataque de animais selvagens. Então, outra característica também importante do Neolítico é o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, a domesticação de animais. O desenvolvimento da agricultura não era aquela agricultura que nós conhecemos hoje, moderna, tão desenvolvida. Então, se plantava ou se cultivava basicamente aquilo que se encontrava na natureza. Então, a partir do momento em que o homem percebe que pode aproveitar de sementes, de galhos, observando a natureza, como a natureza se processa, e ele sabe que pode manipular aquilo a seu favor, então, alguém que curiosamente percebeu que uma semente que caiu aleatoriamente no chão e dali brotava uma planta e que futuramente iria produzir
um alimento ou um fruto semelhante àquilo que ele havia se alimentado naquele instante, então, com o passar do tempo, eles puderam perceber que poderia usar isso a seu favor. E aí tem-se o desenvolvimento da agricultura. E um fato curioso, quem possivelmente desenvolveu a agricultura foi justamente a mulher. Por quê? A mulher era quem ficava principalmente nos abrigos, a princípio, cuidando dos filhos, e os homens saíam para a caça. Era a mulher também responsável pela coleta de frutos e raízes, né, na natureza. E aí elas começaram a perceber, né, e começaram a refletir a respeito de utilizar a agricultura para o desenvolvimento e a produção de alimentação. E, posteriormente, mais à frente, o desenvolvimento da domesticação. E, possivelmente, se acredita que os primeiros animais a serem domesticados foram os cães selvagens, que passavam a acompanhar, com o passar do tempo, os homens nas caças de outros animais, e bem como a aproximação destes cães selvagens, né, para se alimentarem também de restos de alimentos e de carcaças e de outros animais que eram deixados pelo próprio homem pré-histórico. Em virtude dessa aproximação, levou ao processo da domesticação. Esse processo de desenvolvimento da agricultura e da domesticação ficou conhecido como Revolução Neolítica. Por quê? Levou uma mudança, uma transformação do modo e do estilo de vida do homem pré-histórico. E, consequentemente, mudou a sua forma de viver, a sua forma de interagir com a natureza. Levou também ao sedentarismo. Por quê? A agricultura, principalmente, quando se planta ou se cultiva, se faz necessário. Você não vai plantar, abandonar a plantação e ir embora e esperar voltar quando der certo. Não, você vai plantar, tem todo o processo do cultivo até a colheita. Então, a agricultura passa a obrigar o homem a tornar-se fixo, sedentário. Não é que isso se deu de um dia para o outro, se deu de forma imediata. Sim, à medida em que existiam grupos humanos que viviam ainda de forma sedentária, né, que passaram a viver de forma sedentária, também existiam grupos humanos que ainda viviam de forma nômade, migrando de regiões para outra. Mas, vez ou outra, mesmo adotando a prática do sedentarismo, alguns grupos humanos também costumavam migrar de região para outra, a depender dos recursos, da escassez de alimentos, recursos naturais e das condições que o meio ambiente lhe oferecia. E, a partir do sedentarismo, surgiram também as primeiras comunidades humanas, formando os primeiros grupos sociais, os primeiros agrupamentos. Esses primeiros agrupamentos, eles são marcados principalmente pelos laços de parentesco. Então, os pequenos grupos, em sua maioria, estavam ligados por laços de parentesco. Pai, mãe, filhos, né, e outros membros que faziam parte desse agrupamento. E, em virtude também ao desenvolvimento da agricultura, o sedentarismo, veio também o crescimento populacional. Com o crescimento da população, então, houve um processo também de sedentarização e de urbanização um pouco maior. Porque as comunidades se tornaram cada vez maiores e, desta forma, havia necessidade de criar não só apenas um laço de unidade, como também de proteção. Então, desta maneira, com o desenvolvimento das primeiras comunidades, as primeiras sociedades, deu início ao processo de formação das primitivas cidades. Outro grande fato, acontecimento durante o período neolítico, é também o domínio do fogo. O fogo que tornou-se um aliado importante do homem pré-histórico, do homem do neolítico. Por quê? O fogo servia não apenas como uma forma de proteção, proteção do frio, proteção para afugentar animais que poderiam atacar o bando ou o grupo, e também para o desenvolvimento de novas
práticas, técnicas e habilidades, como é o caso, a princípio, da tecnologia, da cerâmica. A cerâmica passa a ser desenvolvida. Com isso, eles passaram a produzir, a manipular o barro, a argila e perceberam que poderia provocar o cozimento dessa cerâmica no fogo e também para melhorar a sua alimentação. Então, aqueles animais, a caça, por exemplo, que eles costumavam comer crua, eles passaram a assar no fogo. Eles também passaram a elaborar essas tecnologias, a cerâmica, e também passaram a cozinhar os alimentos, sejam vegetais ou até mesmo carne, e isso melhorou também na sua condição de vida, né? Isso, ao longo do tempo, proporcionou uma longevidade maior, ou seja, o homem passa a viver cada vez mais, porque gradativamente ele está melhorando os seus recursos de sobrevivência e também melhorando a sua forma e a sua condição de vida, certo? Então, nós podemos observar aqui a apresentação de algumas ferramentas, pontas de lanças, machadinhas, né? E, basicamente, alguma forma ou recurso como se é utilizado. E, por último, um dos grandes períodos finais da chamada da pré-história, que nós já discutimos um pouquinho também desse conceito, daquilo que é história, o que é pré-história. Então, nós temos também a chamada Idade dos Metais. Então, todos esses recursos que foram criados, que foram desenvolvidos, aprimorados pelo ser humano em seu processo de evolução, isso já faz parte da construção da história do homem, né? Então, a Idade dos Metais, ele é marcada principalmente pelo desenvolvimento da metalurgia. E o que é isso? Justamente a habilidade, né, de manipular metais. Mas como foi, professor, que se descobriu o metal? Como era que eles conseguiram observar na natureza? Certo, vamos lá. Naturalmente, uma das hipóteses que é discutida entre os pesquisadores, eles apontam o quê? No simples fato de acender as fogueiras e catar as pedras para improvisar fornos ou fogões e ali colocar a madeira, os gravetos, naturalmente encontraram uma pedra de forma aleatória e eles perceberam que após o aquecimento, acender aquela fogueira, aquela pedra havia derretido. Então eles notaram que aquele material era algo diferente daquilo que eles encontravam comum no dia a dia na natureza. Então eles começaram a identificar, né, esse elemento, essas pedras na natureza e repetiram o processo, inserindo no fogo. Então, com a maleabilidade, o derretimento, né, dessas pedras, eles também entenderam que poderia moldar, adaptar este material a formas como eles desejavam assim utilizar. E assim se deu de forma casual, natural, o desenvolvimento da metalurgia. E a partir de então, o homem passou justamente de forma proposital, de forma habilidosa, a utilizar essa prática, esse recurso que a natureza lhe oferecia ao seu favor. E o desenvolvimento da metalurgia contribuiu principalmente para a produção de ferramentas, visto que eles já haviam desenvolvido a agricultura, então eles precisavam utilizar-se de ferramentas mais resistentes, porque até então o que eles utilizavam eram pedras, madeiras ou ossos, e com o desenvolvimento da tecnologia, da metalurgia, eles puderam produzir ferramentas ainda mais bem elaboradas. E também a produção de armas, né? Por quê? Armas não apenas para a caça, mas também para a defesa de ataque, não só de animais selvagens, mas principalmente de outros grupos humanos, porque durante esse período já existia a concorrência entre grupos diferentes pelo domínio de determinadas regiões, principalmente aquelas regiões que pudessem oferecer melhores condições de vida e de sobrevivência do grupo. E o primeiro metal a ser desenvolvido
né, a primeira composição foi justamente o cobre, que é um metal maleável, né, de fácil manipulação. E, em seguida, a junção do cobre com o estanho, outros metais que foram também encontrados durante esse período pelo homem pré-histórico, eles puderam juntar, né, compor esses dois metais, o cobre e o estanho, e compor o bronze, dando assim mais resistência, mais durabilidade. E desta forma, tinha-se o início do processo do desenvolvimento da metalurgia. Então, nós podemos observar aqui exemplo de ferramentas produzidas a partir das primeiras práticas da metalurgia. Pequenas foices, machados, né? Nós podemos observar também ali a utilização também de uma espécie de moinho, né? Que é aquela composição de uma pedra maior com a outra um pouco mais esférica, justamente que era utilizado para triturar alguns grãos. Então, nós podemos observar e concluir com isso que, mesmo com o desenvolvimento da metalurgia, o homem não abandona as ferramentas, as habilidades e práticas que ele já conhecia, que ele já havia desenvolvido. Então, está aí uma característica importante do ser humano em seu processo de desenvolvimento, é justamente o quê? Ele poder ampliar o seu campo, né, de compreensão, de domínio, de entendimento da natureza, que foi justamente o que garantiu, né, a sua sobrevivência, garantiu o seu processo de adaptação e desenvolvimento. E a metalurgia também se deve não simplesmente à descoberta, né, desta técnica, ou o fato de encontrar essas matérias-primas na natureza, também se deve ao domínio do fogo. Se fala, né, de forma errônea que o homem descobriu o fogo. Não, o homem não descobriu o fogo, porque o fogo é um elemento natural e era algo comum da vivência e da experiência humana. O homem apenas desenvolveu práticas e habilidades para dominar a técnica da utilização do fogo. E aliado com o descobrimento dos metais, e o desenvolvimento da prática da metalurgia levou a esse processo também de desenvolvimento de novas tecnologias. Certo? Vamos lá. Falamos inicialmente de duas teorias a respeito da origem do homem. Uma de caráter religioso e a outra de caráter científico, que é a que mais nos interessa. E aí nós temos uma grande pergunta, que não só a história, como todas as ciências humanas, sociais, ou qualquer área do conhecimento gostaria de responder. De onde viemos? Então, nós temos algumas hipóteses, algumas ideias, de acordo com alguns estudos, principalmente a arqueologia, a antropologia vai nos ajudar a entender isso. Então, a hipótese é que os primeiros hominídeos são de origem africana. Por que isso? Então, possivelmente, as primeiras formas de hominídeos e, posteriormente, as primeiras formas humanas adquiridas dentro deste processo de evolução se deu justamente no continente africano, datado aí de cerca de 3,2 milhões de anos, certo? Então, de um modo geral, o homem ele é de origem africana. Diz, olha só, professor, mas por que hoje nós temos tanta gente, tantos grupos humanos, tantas sociedades, comunidades tão diferentes? Então, isso se deve àquele processo que Charles Darwin chamou de seleção natural. Então, o homem foi se adaptando às diferentes regiões, às diferentes partes do mundo e foram adquirindo essas características de acordo com o meio em que ele passa a viver. Mas, diante disso, surgindo o homem lá na África, ele começa a se espalhar por outros continentes, a África, a Europa, a Ásia e a América. Então, inicialmente, o percurso que ele possa ter percorrido, que ele possivelmente percorreu, foi esse. Saindo da África, indo quase que simultaneamente à Europa e à Ásia e, posteriormente, chegando à América, que fora possivelmente o último continente a ser
povoado pela espécie humana. E para chegar até essas regiões, eles seguiram diferentes rotas migratórias. E ainda voltando lá, quando falamos a respeito das diferentes espécies de hominídeos que se desenvolveram, possivelmente aqueles hominídeos também seguiram essas rotas migratórias. Mas, como já foi dito, apenas somente o Homo sapiens sobreviveu, chegando até os dias de hoje. E vamos falar agora a respeito também da chegada do homem na América. Existem duas hipóteses. A primeira teoria, que inclusive é a teoria mais aceita, que é chamada a teoria que o homem veio do extremo asiático, chegando ao extremo norte da América do Norte, pelo chamado Estreito de Bering, em um período de possíveis glaciações, ou seja, o congelamento das águas que existiam na região, que facilitava a passagem do homem de uma região para outra. Nesse caso, passando do continente asiático e chegando até o continente norte-americano. Isso possivelmente tenha se dado por cerca de 11.000 a.C. A segunda hipótese é que o homem tenha chegado à América pela região sul do continente, atravessando o Pacífico, saindo da região do extremo sul da Ásia, por aquele conjunto de ilhas que ali existem, certo? E chegando à costa sul da América do Sul. Então, observa, como nós falamos inicialmente, o homem tenha surgido possivelmente na África, chegando até a Europa, indo pela Ásia, se estendendo até chegar ao Estreito de Bering, que é esse extremo entre os dois continentes, o continente asiático e o continente norte-americano, região da América do Norte. E o processo de povoamento da América tenha se dado, de acordo com essa primeira teoria, do norte para o sul. Já a segunda, como falei inicialmente, ele tenha vindo pelo extremo sul da Ásia, passando também pela Oceania. Esse conjunto, essas milhares de ilhas que existem aqui ao sul do continente asiático, pelo Oceano Pacífico, em primitivas embarcações, tenha contribuído para o processo de chegada e de migração do homem até chegar à América do Sul. Existe também aí a polêmica das datações. Por quê? Foram encontrados vestígios arqueológicos, fósseis humanos na América do Sul com datações mais antigas do que aqueles encontrados na América do Norte. Apesar de ser a primeira teoria, pelo Estreito de Bering, a mais aceita entre os estudiosos. Mas hoje em dia existem divergências, que possivelmente o homem tenha chegado à América seguindo caminhos diferentes. Primeiro, possa ter chegado à América do Sul, permanecendo mais a ocupar a região sul do continente, e em uma outra onda migratória que levou também a grupos humanos a ocupar a América do Norte, certo? Então, pessoal, por hoje, nesse momento, nós encerramos aqui a nossa aula a respeito da origem do homem, o seu processo de desenvolvimento, as etapas de evolução e também a possível chegada do homem à América. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar justamente, discutir como esse homem ele passa a ocupar a América, inclusive também ao Brasil. Não o Brasil que nós conhecemos hoje, sim ao território que futuramente daria origem ao Brasil. Estou à disposição, qualquer dúvida, estaremos nos plantões para esclarecer aquilo que vocês não puderam entender nesse primeiro momento.